danado. Bom, vamos lá. Então, quando a gente fala em fator de potência, né, na verdade nós vamos bem além desse triângulo de potências que está aí. O triângulo ele ilustra a relação que a gente tem entre as potências ativa, reativa e aparente na instalação, né? A potência ativa é aquilo que realmente vai realizar trabalho nos nossos equipamentos, então é o que vai se transformar em movimento no motor, é o que vai se transformar em calor numa resistência, é o que vai se transformar em luz, né, numa lâmpada, e por aí vai. Então essa é a potência ativa, é a que realiza trabalho, é a que é transformada em trabalho. A potência reativa ela é uma potência acessória, vamos dizer assim, né, que ela não realiza trabalho, mas ela é necessária para o funcionamento dos sistemas elétricos, tá? A potência aparente é a soma complexa dessas duas potências. A potência ativa é a parte real e a potência reativa é a parte imaginária da potência aparente. Já que isso é dado como um número complexo, a gente pode montar então esse triângulo de potências, que é algo bastante comum. Não sei se vocês chegaram a ver, já tem um exemplo que o pessoal faz com cerveja, né, para você entender o que é cada coisa. A potência ativa é a caneca, seria a potência aparente, o todo. A potência ativa é só a cerveja e a potência reativa é a espuma que tem lá no chopp, né, no chopp. Então a brincadeira é chopp sem espuma, né, não é chopp, o chopp precisa ter espuma, só que pouquinho, né, não pode ter muita espuma, se tiver muita espuma é ruim. Então é uma comparação aí de boteco, mas que serve para a gente entender. Tá? Então a relação que a gente tem para determinar o fator de potência é dado pelo cosseno desse ângulo φ aqui, que acontece entre a potência aparente e a potência ativa. Essa relação, né, o cosseno desse ângulo é dado pelo valor da potência ativa, né, cateto adjacente, pela hipotenusa, que é a potência aparente. Então a gente tem o P sobre S, né, ou watts, quilowatts aqui no caso, por kVA. Então isso define para a gente o fator de potência. Né? Pensando em cargas lineares. Tá? Então se a gente pensar em cargas chaveadas, isso já não vale. Em cargas eletrônicas, isso já não vale. Nós estamos falando aqui de cargas lineares, em que a gente tem resistores, indutores e capacitores e não temos cortes nas formas de onda. Quando a gente passa a trabalhar com eletrônica, então você pega, por exemplo, um inversor, ali o fator de potência já não vai ser medido simplesmente pelo cosseno φ, tá? O fator de potência ele sempre vai ser a relação entre watts e volt-ampere, então sempre a relação entre potência ativa e potência aparente. O que muda é que em cargas lineares a gente consegue obter essa relação pelo cosseno φ. Em cargas não lineares, como a gente tem distorção harmônica, o fator de potência não vai ser o cosseno φ, tá? Então isso vale para no nosso conteúdo aqui, vale para motores, vale para instalações elétricas, né, que não tenham um alto grau de distorção harmônica. Bom, por que é importante a gente analisar o fator de potência? Primeiro porque isso é exigência legal, tá? A ANEEL define valores mínimos de fator de potência que precisam ser atendidos. Tá? Para nós, como consumidores residenciais, isso não faz muita diferença, porque a gente não paga por fator de potência, a gente paga simplesmente pela potência ativa que a gente consome, pela energia
ativa que a gente consome. Né? Numa instalação industrial já é diferente a situação, porque em uma instalação industrial o cara vai pagar, além da energia ativa que ele consome, ele precisa pagar pela disponibilidade, então ele paga pela demanda, tá? E isso cria, vamos dizer, uma obrigação da concessionária em atender, porque quando você tem um contrato de demanda, a concessionária tem que garantir aquele fornecimento, então, de certa forma, você está ocupando a rede, né? E por conta dessa ocupação, a exigência de um fator de potência mínimo, que atualmente é em 0,92, tanto indutivo quanto capacitivo. Durante o dia a gente tem uma preocupação com o fator de potência indutivo, porque as cargas indutivas estão ligadas, né? Então, pensando no funcionamento de uma indústria, os motores estão ligados, e isso faz com que, né, pensando no sistema todo, né, imagina todas as indústrias ligadas durante o dia, né, comércio, né, isso faz com que a característica do sistema seja fortemente indutivo. Então a gente tem uma preocupação com o fator de potência indutivo, né, que é o que está afetando o sistema. Na madrugada, como a gente tem o desligamento de uma boa parte das cargas, né, então muitas indústrias não funcionam de madrugada, o comércio não funciona de madrugada, a tendência, como ocorre um consumo menor de energia, o sistema elétrico, né, as redes de transmissão passam a operar com um fator de potência capacitiva, elas passam a se comportar como um capacitor. E aí existe, então, nesses horários, a preocupação com o fator de potência capacitivo. Tá? A tendência da potência reativa, que a gente vê aqui, ela, né, como indutiva, então positiva, a tendência é que a potência reativa passe a ser negativa. O que isso significa? Quando a gente tem quando a gente tem potência reativa positiva, significa que as nossas cargas estão consumindo essa potência reativa, tá? Que é a característica indutiva. O motor consome essa potência reativa, essa energia reativa, né, para poder manter lá os fluxos magnéticos e as coisas todas, né, que ele precisa para funcionar. Então, se ele está consumindo, não sei se vocês se lembram disso, o sinal positivo é convencionado como o consumo. E nos momentos em que a gente tem o fornecimento, né, o sistema se comportando como um capacitor, a gente passa a ter o fornecimento excessivo de potência reativa. Então, isso passa a ser negativo. Se potência reativa positiva é consumo, né, é demanda, e potência reativa negativa é fornecimento, deu para perceber que se por um lado o indutor consome, né, demanda potência reativa, por outro lado o capacitor fornece potência reativa. E aí então a ideia de se colocar capacitores para realizar a correção de fator de potência, ou seja, para se diminuir a potência reativa. Tá? Existe essa preocupação, né, quando foram definidos os limites de fator de potência, a ideia era se liberar a capacidade para o sistema elétrico, tá? Porque se a minha instalação está demandando potência reativa também, isso tem que vir de algum lugar. E pensando nas características do sistema elétrico, isso vai vir lá do gerador. Acontece que eu vou ficar ocupando a rede elétrica, né, solicitando uma potência que nem sequer vai ser transformada em trabalho. Tá? Então, de certa forma, eu estou ocupando a rede elétrica ali, não que seja lixo, né, mas com lixo. Então, eu estou ocupando ali com coisas, né, que poderiam, vamos dizer, que a gente poderia estar ocupando de uma forma melhor. Então, ao invés de
ficar com solicitação de potência reativa, a gente podia estar aí, né, com um fluxo de potência ativa, que vai realizar trabalho. Outra característica que é importante na potência reativa é que ela tem uma natureza local, ou seja, ela não consegue viajar grandes distâncias no sistema elétrico. Então, quando a gente pega um sistema e a gente observa reduções de tensão, significa que ali está havendo um déficit de potência reativa, é onde a gente vai e instala capacitores para manter níveis de tensão, ajusta tapes de transformadores. Tá? Quando a gente faz isso, nós estamos colocando ali, nós estamos criando na rede uma fonte de potência reativa. Tá? Então, a potência reativa que nós estamos demandando na nossa casa, por exemplo, vem do transformador que está ali no poste, tá? Que é a fonte mais próxima que a gente tem. Então ela tem essa característica de não conseguir viajar grandes distâncias, como acontece com a potência ativa. Então a gente precisa de uma distribuição de fontes de potência reativa no sistema. E essas fontes podem ser capacitores, que são instalados aí ao longo do sistema, podem ser transformadores, que a gente faz o ajuste da relação de transformação deles, né, dos taps, podem ser compensadores síncronos. Né? Então tem uma série de elementos que a gente pode instalar. Acontece que isso foi uma prática bastante comum, vamos dizer assim, até alguns anos atrás, que hoje em dia está se revendo a essa ideia. Né? O sistema está mudando, porque isso, quando você começa a ter muitos equipamentos, você começa a ter comprometimento, por exemplo, do sistema de proteção. Então você vai e pendura coisa no sistema elétrico, né? O sistema, a parte de proteção começa a ficar deficitária. Então é necessário haver uma revisão disso daí. Mas enfim, não é isso que a gente vai discutir aqui. Por norma, as empresas, os consumidores precisam manter o fator de potência sempre acima de 0,92. Tá? E isso, não manter isso resulta em pagamento de multa. Tá? Na tarifa de energia isso não aparece como multa. Né? Aparece como um nomezinho bonito lá, tipo excesso de reativo, tá? algo desse tipo. Então não vai aparecer lá como uma multa. No final das contas é uma multa porque a instalação está violando limites estabelecidos em norma, tá? Mas na fatura não aparece assim. E o grande problema disso, já vou falar um pouquinho sobre classe tarifária, tá? É que se paga uma multa por consumo e uma multa por demanda excessiva de reativo. Tá? Então tem uma expressãozinha, tá meia jogada aqui, mas o que é importante da gente entender nessa expressãozinha é o que aparece aqui, ó, TCA e TDA. TCA é a tarifa de consumo de energia, de consumo ativo, e o TDA é a tarifa de demanda ativa. O que isso tudo significa? Já a gente volta aqui para entender como é que se aplica essa expressão. Significa que se eu estou consumindo mais energia reativa do que é o definido por norma, eu vou pagar uma multa, e essa multa ela é calculada por meio dessa expressão com base no valor da energia ativa. Então eu pago por energia reativa a mesma tarifa que eu pagaria por energia ativa. O inconveniente é que com energia ativa eu tenho realização de trabalho, com reativo não. Tá? Mesma coisa quando a gente fala de demanda. Então o que eu ultrapasso de demanda, eu tenho uma demanda contratada, né? O que eu ultrapasso de demanda da minha instalação por conta de reativo,
eu vou pagar com base em valor de potência ativa. E isso, né, significa uma elevação de custo para a instalação. Tá? E a gente precisa, então, fazer a correção para manter isso nos níveis desejados. Então, como vocês não se lembram muito, agora eu quero ver como é que eu vou resolver isso aqui. Eu tenho que fazer conta. Vamos tacar no Word, né, para fazer conta. Deixa eu pegar o exemplo, colocar aqui. Tá devagar, hein? Aí. Vocês não estão com pressa não, né? O computador não está querendo ajudar. Enquanto ele não consegue abrir o arquivo, a gente volta aqui e vamos falar sobre. Bom, por que a preocupação com a manutenção então do fator de potência, né? Principalmente algumas classes tarifárias que a gente tem aí, né? Só para entender um pouquinho, os consumidores de energia elétrica são divididos em dois grupos. O grupo A, que entra aí os consumidores em tensões maiores, né, que são alimentados em média e alta tensão. Então, principalmente indústrias, né, basicamente indústrias e instalações de porte maior. E o grupo B, em que entram os consumidores de baixa tensão, incluindo os residenciais. No grupo A, a gente tem A1, A2, A3, A4 e um especial para irrigação, né, para a parte agrícola. E no grupo B a gente tem B1, B2, B3 e B4. São os grupos que existem. O que tem em cada grupo desses aí? Vamos lá. Na baixa tensão, que são os grupos B, a gente se enquadra no grupo B1, que são os consumidores residenciais, inclusive de baixa renda. Então, quem tem tarifa social, coisa do tipo, aparece aqui. Consumidores de classe B2 são consumidores rurais, consumidores B3 são indústrias, comércios, né, prédios públicos que são atendidos em baixa tensão, e o B4 é a parte de iluminação pública. Nos grupos A, o que vai definir o enquadramento em cada grupo é o nível de tensão no qual o cidadão está conectado. Então a gente tem que o A1 são tensões, né, acima de 230 kV, a gente tem 230 mil volts, então é o nível mais alto de tensão que a gente tem para alimentação. São os consumidores atendidos em alta tensão, né? E os outros que entram aqui em média tensão, de 88 a 138 kV classe A2, de
em 69 kV A3, de 30 a 44 A3A, como são níveis que surgiram aí, né, em algumas regiões, acabou precisando de uma nova classe. Tá? A4 de 2,3 a 25 kV e AS subterrâneo. Então são esses os consumidores que aparecem em cada grupo aí. Para cada grupo desses, a gente tem os chamados postos horários. O que significa isso? A legislação de tarifação prevê cobrança de valores diferentes em horários diferentes do dia. É aquilo que a gente conhece por ponta e fora de ponta. Então, dentro de cada classe tarifária, a gente tem uma estrutura diferente, tá? Que vai, né, corresponder ali, então, como é que eu vou dizer? Que isso vai aparecer lá na nossa conta de energia. Para consumidores do grupo A e que são atendidos em alta tensão, e para alguns consumidores do grupo B que tem uma tensão de atendimento maior, que são lá os consumidores B3, a gente tem a definição de tarifa de ponta e fora de ponta. Tá? Então, no horário de ponta, que isso é definido por cada concessionária, e é um intervalo de 3 horas consecutivas, entre 5h30 da tarde e 10 horas da noite, então pode ser das 5h30 às 8h30, pode ser das 7 às 10, aí vai de concessionária para concessionária. Tá? Então, dentro desse horário, existe uma cobrança diferenciada de tarifa, a tarifa é mais cara, tá? Porque é um horário que tem um maior consumo de energia. Aí, para forçar os consumidores maiores a não utilizar o sistema, é cobrado uma tarifa maior. Tá? Nas classes tarifárias, nos grupos tarifários, que existe essa diferença de horário de ponta e de horário fora de ponta, a gente tem, então, tarifas diferentes. Existe também na legislação uma cobrança do que eles chamam período seco e período úmido, tá? Que é basicamente a estação de chuva e a época de estiagem, que a gente tem uma tarifa maior para a época de estiagem, né? Que hoje em dia não se segue muito mais, né? Se for ver, o clima já não entende mais isso. A gente não tem chuva só na época de chuva, a gente pode ter seca na época de chuva, né? Ou vice-versa. Mas existe essa diferenciação de período seco e período úmido. Tá? E ainda dentro desses grupos, a gente tem modalidades tarifárias diferentes. As tarifas que aparecem como tarifa horária azul, tarifa horária verde, né, e a tarifa branca, elas têm a diferenciação de horário de ponta e horário fora de ponta. Então, o que a gente consome dentro dessas classes tarifárias, o que a gente consome no horário de ponta, vamos supor que vai das 5h30 às 8h30. O que a gente consome dentro desse horário vai ter uma tarifa maior do que o que é consumido fora desse horário. Tá? Nas tarifas azuis e verdes, a gente tem também, tem ainda uma separação que não aparece aqui, né? Mas a gente tem a contratação de demanda, tá? Que pode, agora eu não lembro qual que era, mas a gente pode ter uma demanda de pico e uma fora de pico, e tem uma outra classe que a demanda é uma só, tanto para pico quanto fora de pico. Tá? Então, são esses grupos diferentes, né, e que acabam, né, implicando num valor maior ou menor aí de multa por excesso de reativo. A gente, como consumidor residencial, paga o que eles chamam aqui de tarifa monômia, uma tarifa plana, né? Não tem variação, então a gente não paga por demanda, a gente não paga por reativo. Okay? Então a gente não tem essa preocupação com o fator de potência. Vamos lá, tá gostoso.
Está respondendo. Só, beleza? E aqui. Bom, como é que nós vamos... Vou pegar um exemplo do livro e digitar aqui, porque o arquivo está difícil. Como é que nós vamos fazer, então, o cálculo do fator de potência? Na prática, a gente tem duas formas de fazer. Tá? Uma é fazer essa correção na etapa de projeto, que é a etapa que a gente está passando agora. Tá? E a outra é fazer esse dimensionamento com a indústria já em funcionamento. O que vai diferenciar essas duas formas de se realizar a correção de fator de potência? A gente fazer a correção de fator de potência agora, né, na fase de projeto, implica numa estimativa de fator de potência. Tá? Então a gente não tem certeza se aquilo vai realmente acontecer. A gente está estimando. Tá? Mas é algo que a gente pode fazer principalmente pensando em cargas de potência elevada. Então, um motor de maior potência, por exemplo. Tá? A outra forma de se fazer, com a instalação já em funcionamento, aí a gente passa por um processo de medição. A gente vai na indústria, pega lá durante um período, né, que pode ser, se a indústria tem um regime diário de funcionamento e que obedece às mesmas características sempre, a gente pega a curva, levanta a curva de carga ali de um dia, a curva de fator de potência de um dia, e aí com base nesse comportamento a gente vai fazer a correção do fator de potência. Tá? Se esse comportamento tem padrão um pouco mais longo, por exemplo, uma semana, a gente faz a medição, né, do consumo, da demanda, do fator de potência durante uma semana. E aí, em cima disso é que nós vamos realizar a correção. Deixa eu só achar. Então vamos pegar aqui. Eu vou pegar aqui deixa eu achar um catálogo. Vou pegar um motor de grande potência, um fator de potência um pouco mais baixo, para a gente fazer o dimensionamento do banco de capacitores para esse cara. Aqui, esse aqui fica legal. Deixa eu ver se eu consigo pegar os dados aqui. Deixa eu só mudar aqui, ó. Colocar a tela toda. Tá devagar o computador. Apareceu aí minha tela para vocês, não? Vamos lá. Não é esse aqui. Nós vamos trabalhar com
Então, isso aqui é a folha de dados de um motor de indução, né, de 100 cavalos. Por que eu estou colocando esse cara? Porque numa instalação industrial, os motores de grande potência é que vão, vamos dizer assim, determinar o fator de potência da instalação, já que eles vão predominar sobre as outras cargas. E aí tem todas as características aqui do motor, então 100 HP, 60 Hz, 4 polos, parará, né, níveis de tensão, corrente e por aí vai. E aparece aqui a informação sobre fator de potência e rendimento. E a gente tem ali 3 níveis de carregamento, 50%, 75% e 100%. Então significa, né, o quanto que o motor está movimentando de carga com relação à sua capacidade. Observem que quando o motor trabalha com um carregamento menor, o fator de potência e o rendimento são mais baixos. Então, uma das fontes, né, daí a gente consegue tirar que uma das fontes do baixo fator de potência numa instalação são motores trabalhando com baixo carregamento, né, ou trabalhando a vazio. Tá? Então, isso é interessante que seja evitado numa instalação. Tá? Quando é que isso ocorre? Quando, por exemplo, no dimensionamento do motor a gente superdimensiona, né? Fez um dimensionamento errado. Então, ao invés de, sei lá, vou exagerar, que ao invés de 100 cavalos, que era o que eu precisava para movimentar uma máquina, eu peguei e coloquei um motor de 150. Né? Pô, então, ao invés de ele operar ali com 90% da sua capacidade, ele vai operar com 75%. Cai o fator de potência, cai o rendimento. Então, o dimensionamento dos motores é extremamente importante dentro de uma instalação industrial. Tá? Mas vamos lá. Então, esse motor, vamos considerar que ele foi bem dimensionado. Tá lá com um fator de potência de 0,82. Então, se ele tiver bem dimensionado, trabalhando lá com próximo do 100% de carregamento, ele vai ter um fator de potência de 0,82. O mínimo que é exigido por norma é 0,95. Então deu para perceber que se a gente tiver, né, vamos dizer que a minha indústria é um barraquinho aqui com um computador e uma máquina gigante que tem um motor de 100 cavalos. Só tenho isso na instalação. Observa que esse fator de potência do motor vai puxar o fator de potência da minha instalação lá para baixo. Então eu preciso corrigir isso daqui. A quanto eu preciso levar esse fator de potência? A um valor acima de 0,92. 0,95, 0,94, 0,98. Mas tem que ser acima de 0,92. Por que a gente não coloca justo ali 0,92? Porque a ideia é ficar sempre acima do mínimo, para não ter risco de, em algum momento, a minha instalação, né, ter o fator de potência abaixo de 0,92. Então a gente sempre joga isso um pouquinho para cima. Tá? Vamos fazer então o dimensionamento para esse cara aqui. Então nós vamos ter aqui um motor de 100 CV. Vamos colocar ele em 380 volts. Então, motor trifásico. Vamos colocar ele em 380 volts. Ó, de tabela, ele consome 145 amperes. Nós já vamos fazer uma comparação aqui. E fator de potência igual a 0,82. Como é que eu coloco? Cosseno φ. Agora começa a dificuldade. Aqui. Cosseno φ. Cadê o φ?
que está acontecendo com esse computador? Até achar esse fio. Eu não vou ficar procurando letra aqui não. Você sabe que é cosseno φ. Vou deixar aqui fator de potência. Senão nós vamos perder muito tempo. 0,82. Então isso considerando 100% de carregamento. Ok? Então essa é a condição que a gente tem no nosso motor. Bom. Faltou aqui o rendimento. Faltou rendimento. Vou colocar só um N aqui. Vamos ficar procurando rendimento 96,2%. Então essas são as informações que a gente precisa. Vamos lá. Mãos à obra. A potência mecânica que a gente tem no motor, vamos passar isso para mais 100 CV vezes 735, que vai dar 73.500 watts. Beleza? Só qualquer dúvida, vocês me chamem aí, que a hora que eu compartilho aqui a coisa eu não consigo ver, tá? Então essa é a potência que a gente tem lá no eixo. A potência ativa que a gente vai ter, eu vou chamar de PE, que é a potência elétrica, que é o que o motor vai consumir, é a potência mecânica dividido pelo rendimento, ou seja, 73.500 dividido por 0,962. Cadê? Aqui. Agora nós vamos precisar fazer conta. Então a gente tem 73.500 dividido por 0,962. Isso dá 76.403 watts. A gente divide a potência de saída pelo rendimento para encontrar a potência de entrada. E agora nós vamos aplicar essas expressõezinhas que aparecem aqui, ó. Para definir então a potência aparente, se a gente tem que fator de potência, potência ativa dividido por potência aparente, então a potência aparente de entrada que a gente tem aqui vai ser a potência ativa dividido pelo fator de potência, beleza? 76.403 dividido por 0,82. Cacete. Então isso não pode aparecer no vídeo, né? 0,82 dividido. Que merda que eu fiz aqui. 76.403,82. Isso dá 93.174 volt-ampere. Depois a gente passa tudo para kilowatt e kilovolt-ampere. Então a gente tem aqui, né, que a potência aparente é de 93.000 volt-ampere. E a potência reativa consumida por esse motor? Agora vamos usar um pouquinho aqui de álgebra. Como é que a gente calcula essa perninha aqui, ó? Alguém se lembra, não? Ixi, tá todo mundo dormindo. Então vamos lá. Então, para calcular a potência reativa, né, pegando aqui o triângulo. É um triângulo retângulo, a gente conhece a potência ativa, a gente já
calculou potência aparente, né? Só falta esse cateto aqui. Aí joga lá o tal do Pitágoras, né? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vocês se lembram disso? Não? Então, isso aqui eu vou ter que colocar uma expressão. Então, a gente tem que a potência reativa é igual a raiz quadrada de de S ao quadrado mais P, como a gente chamou de... Vou chamar só de P aqui para ficar genérico, tá? P ao quadrado. Beleza? Então a gente vai... Opa, mais não, menos. Menos. Aqui. A gente tem que P ao quadrado mais Q ao quadrado, que são os dois catetos, tem que dar S ao quadrado. Tá? Então, o Q vai ser S ao quadrado menos P ao quadrado dentro da raiz. O que isso significa? Vamos fazer... O que isso significa em termos de conta aqui pra gente? 93.174 menos 76.403. Quanto isso vai dar? 93174 ao quadrado. Ao quadrado 76.403 ao quadrado. Um menos o outro, raiz 53.329 volt ampere reativo. Beleza? Aqui tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Jesus, esse computador hoje tá difícil, hein? Então essa aqui é a condição do motor se a gente instalar ele, somente ele. Observe aqui, pensando só nesse motor, a gente teria um fator de potência de 0,82 e portanto a gente pagaria multa, né, por excesso de reativo nessa condição. Como é que nós vamos fazer essa correção de fator de potência? Então a gente tem aqui, ó, um consumo de potência ativa de 76.400 watts e um consumo de reativo de 53.329 volt ampere reativo. O que está aqui, que é potência ativa, a gente não mexe, porque isso aqui é o que vai realizar trabalho no equipamento. Então ele vai precisar dessa potência. Isso fica aqui, a gente não mexe. Mas isso daqui, que é a potência reativa, isso a gente não precisa ter todo esse valor. Se a gente conseguir diminuir esse valor, instalando esses bancos de capacitores, nós vamos conseguir aliviar a instalação. Já a gente vai ver um pouquinho sobre onde instalar isso daqui, tá? Então a ideia é diminuir isso aqui. O quanto nós vamos diminuir isso? Vou jogar para o zero e deixar para o fator de potência unitário? Posso. Preciso fazer isso? Não preciso. Então eu preciso reduzir isso de forma que o cosseno desse ângulo seja maior ou igual a 0,92, né? Quanto menor o ângulo, maior é o seu cosseno. Então nós vamos estabelecer aqui 0,95, beleza? Para fator de potência igual a 0,95. É essa a condição que a gente quer. Como é que nós vamos dimensionar isso? Bom, potência elétrica
Na potência ativa, eu vou só tirar o E aqui para ficar igual tá ali na frente. Isso não vai mudar, isso vai permanecer fixo. Então a nossa potência ativa vai continuar com 76.403 watts. Beleza? Isso permanece fixo. Com a nova informação que eu tenho agora de fator de potência e com a potência ativa que eu conheço, eu posso calcular, vamos chamar aqui de P2 para não ter diferença. O P, vou chamar aqui P corrigido. Vamos botar isso. Cadê? Ah, só para a gente saber o que é antes e o que é depois. Senão depois confunde. Tá. Então a potência aparente corrigida vai ser. Vou dar de preguiçoso. A potência ativa corrigida dividido pelo fator de potência corrigido, que é de 0,95. Que é para onde a gente quer levar esse fator de potência. Então nós vamos ter aqui 76.403 dividido por 0,95, que vai dar se vocês quiserem fazer as contas e me gritando os resultados aí, não tem problema não, viu? 80.424 volt ampere. Então a gente passa, olha só, já fazendo uma comparação, a gente sai de 93 kVA para 80 kVA. Pensando em termos de transformador, que eu vou precisar para minha instalação, já estou economizando 13 kVA de potência. Então olha só a diferença que faz, né, ter um fator de potência corrigido. Começa daí. Além de não pagar a multa para a concessionária, eu alivio 13 kVA de capacidade do transformador. Beleza? E agora, para essa nova condição, então, nós vamos ter aqui o... Vou ficar colocando os índices aqui. O cacete. O Q corrigido vai ser ficou estranho aqui. A gente vai ter a potência aparente corrigida ao quadrado menos a potência ativa corrigida ao quadrado. Passamos a ter aqui então 80.424 então a gente tem 80.424 ao quadrado menos 76.403 ao quadrado, raiz quadrada disso vai dar 25.111. Beleza? Bom, o que a gente tem aqui então? O motor
sozinho, ele demandaria 53 kVAR de potência reativa. Se a gente fizer a correção de potência, a exigência de reativo da instalação, né, do motor para a instalação, vai ser de 25.000 VAR, ou 25 kVAR. Quem vai suprir essa diferença é justamente o capacitor. Então, a potência reativa que vai ser fornecida pelo banco de capacitores é a diferença entre o que a gente tem corrigido e o que a gente tinha inicialmente. Ou seja, 25.111 menos 53.329, que vai dar 28.218. Ou seja, 28 kVAR é o que o meu banco de capacitores vai precisar fornecer. Tá? O sinal negativo é simplesmente a indicação de que o banco de capacitor está fornecendo essa potência. Tá? Se lembra disso, quando a gente analisa potência, sinal positivo significa consumo e sinal negativo significa fornecimento. Então ele está gerando, está fornecendo 28 kVAR. Está dimensionado o banco de capacitores, ou mais ou menos, né? Agora a gente vai procurar aqui um catálogo de capacitores. Olha a hora que o cara chega, bicho, tá na hora de ir embora. Beleza, pessoal? Então a gente termina por aqui, né? Mentira, é porque eu chego atrasado só. Rapaz do céu, chegou pro lanche. Então vamos lá. E agora o que a gente vai procurar aqui? Assim que abrir o catálogo. Nós vamos procurar um capacitor na tensão que a gente tem na instalação, no caso aqui 380 volts, e que forneça essa capacidade aqui. Né? Precisa ser um banco trifásico, já que a gente está com... Vamos já procurar em bancos. Né? A gente está olhando para um motor trifásico, então nós vamos procurar por banco trifásico. Tá? E que tenha a isolação... Ixi, não aparece. A isolação que a gente precisa ali em termos de tensão, que é de 380 volts. Bom, depois que a gente viu essas características, bom, eu preciso de um capacitor trifásico, eu preciso que ele funcione em 380 volts, é simplesmente, ó, eu preciso de 28 kVAR. No catálogo, se a gente ver aqui a potência reativa, ele já vai dando aqui os valores de potência. Tem o que fornece 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5 e 30. Se a gente precisa de 28, posso colocar um de 30. Posso colocar um de 27,5? Provavelmente sim, porque a gente fez o cálculo pensando em levar o fator de potência para 0,95 e não para 0,92, que é o mínimo. Então, se a gente colocar um de 27,5, a gente precisa de 28,2, né? A diferença é pouquinha, nós vamos ficar ali num fator de potência de 0,94 alguma coisa, o que também está bom, tá? Então a gente faz esse cálculo para saber a demanda que a gente tem de potência reativa e nós vamos escolher. Eu vou pegar o menor aqui, o de 27,5, tá? Porque a gente precisa fazer uma verificação agora. Então vamos lá, vou pegar a informação aqui.
Ah, vocês viram o preço aqui, ó, não é nada barato não, tá? Ixi, esse é 240 volts. Só tem 240 e 480. Pera aí, deixa eu ver se ele vai ter em 300. E esse aqui? E ainda parece que o preço aí tá em dólar. Tá em Meu Deus. dólar. Tem isso. Piora um pouquinho, porque tá em dólar. Deixa eu só ver se o outro tem 380. Senão a gente tem que pegar o de 440. Ainda tem isso, tá em dólares. 600 e não sei quantos dólares por unidade. Esse aqui é um pouco mais barato. Vamos ver. Tensão de emprego. Vai ser nos 480. Vou pegar esse aqui mesmo. Deixa eu ver se ele... Não, esse não dá. Tem que ser o banco grande. O motor é grande. Senão a gente tem que ficar pegando módulos. Tá? Ah, eu preciso pegar exatamente um banco desse? Não, a gente pode comprar os módulos e montar um banco. Tá? Que vai dar no mesmo. 480 volts. Já. E a potência, vamos pegar aqui o de 27,5. Tá? Olha só, 1.587 dólares por unidade. Bravo, né? Vezes 5 e pouco tá o dólar? Meu Deus. Pois é. Aí vocês já viram onde é que isso vai parar. Então a gente pode escolher esse cara aqui, ó. Beleza? Então ele vai fornecer para a gente, deixa eu ver aqui os documentos. PDF, que isso? Vamos abrir aqui a folhinha de dados do banco de capacitores. Não tem nenhuma informação além daquela que tem no site. Aí a gente passa a ter um problema. Porque a potência fornecida por um banco de capacitor está relacionada com a tensão de alimentação. Então, se a gente alimenta o capacitor ele trabalha em até 480 volts. Se a gente alimenta ele em 480 volts, ele vai dar aquela potência para a gente. Se não, ele não vai fornecer aquilo, ele vai fornecer menos. Aqui tem uns 400 volts, é mais de 50 Hz. Não vai ter no nível que a gente precisa aqui. Vamos lá, a gente usa esse mesmo. Ok? Caramba, cadê a folhinha? Eu fechei o negócio, burro pra caralho. E a gente precisa tomar cuidado com a frequência. Em bancos de capacitores isso é ainda mais importante. Por quê? A reatância dele depende da frequência. Então a resposta dele vai depender da frequência que a gente tem, né, na alimentação. Esse aqui, né? Deixa eu ver. $1.587. Uau. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Manual do usuário. Deixa eu ver se ele traz alguma informação adicional que a gente possa utilizar.
informaçãozinha. Como é forma construtiva, essas coisas são interessantes. A forma construtiva, a câmera de interrupção. Aí vem as linhas. Ah, tá, o reator. Ele pede para colocar um reator. Tá, isso é importante. Quando a gente vai instalar banco de capacitores, a gente precisa ter um equipamento também para acionamento, né, por meio do reator, para limitar a corrente que ele vai puxar inicialmente aí. Aí tem aqui os modelinhos. A cada tensão uma potência diferente. Temperatura máxima de ambiente. Níveis aceitos. Pastor, você... Aqui, ó. Então vamos lá. Exatamente aqui. Ó, o próprio manual traz a informação. Ó. Se não for possível atender às condições mencionadas na tabela 6, que é você ter a tensão, né, de alimentação, aliás, a tensão do capacitor. Vamos voltar. Ele fala assim, ó. A tensão do capacitor, a tensão nominal do capacitor deve ser pelo menos igual à tensão de operação da linha, né? Então, o que a gente tem na instalação. Levando em conta a influência da presença do capacitor. O capacitor vai provocar uma flutuação de tensão. Então, se a gente não tem como é que é? A tensão igual à tensão nominal do capacitor, a gente aplica essa correção, tá? Então ele fala aqui, ó, se não for possível atender as condições lá da tabela 6, o capacitor, a tensão do capacitor deve ser reforçada. Então nesse caso, a potência reativa e a corrente tem que ser recalculadas. E aí ele traz as expressõezinhas aqui, ó. O capacitor equivalente, né, que vai ser necessário, é igual a capacidade dele vai ser igual a Q nameplate, que é o quanto tá lá na plaquinha do capacitor, multiplicado pela tensão que a gente tem na instalação, né, V-line, dividido pela tensão do banco de capacitores elevado ao quadrado. Então, é necessário aplicar aqui uma correção. Ok? E aí, uma correção também para o cálculo de corrente, que é dado por IN, que é a corrente nominal, isso olhando a corrente que vai ser consumida pelo capacitor, né? Multiplicado pela tensão da rede de alimentação dividido pela tensão do dado de placa. Então, para a gente especificar novamente de forma adequada aqui o nosso capacitor, nós vamos precisar aplicar essa expressãozinha, já que a gente está em 380 volts e o banco de capacitores opera em 480. Então, nós vamos precisar pegar um banco maior, o de 27,5 não vai dar. Porque 27,5, vamos lá. A gente precisa, então vamos aplicar essa correção já antes. A gente precisa de 28,2. 28.
28.218, é isso que a gente precisa. Os bancos de capacitores, eles trabalham em 480 volts, tem a tensão nominal de 480 volts, e a gente tem 380 volts aqui. Então, 300... a gente tem 380 volts na... 380 dividido por 480, isso aqui eleva ao quadrado. Ixi, vai aumentar a capacitância que a gente precisa. Então, vamos lá. O que a gente precisa são 28, vou aplicar essa expressão que está aqui. Ó. O que a gente precisa são 28.218, beleza? Essa é a capacidade que a gente precisa, ou seja, olhando para essa expressão, já é o que está aqui, ó, o equivalente, o corrigido, tá? Isso vai ser igual a potência do banco de capacitores multiplicado por aquela tensão de linha dividido pela tensão do capacitor elevado ao quadrado. Ok? Então é essa a situação que a gente tem. Então, a potência que nós vamos realmente precisar do capacitor vai ser igual a 28.218 dividido por 380 dividido por 480 elevado ao quadrado. Todo mundo consegue entender isso, não? Ou está confuso essa relação? Então vamos lá. Então, corrigindo a capacidade que nós vamos precisar com o nível de tensão, nós vamos precisar de um banco de capacitor de 45.023 VAR, 45 kVAR, beleza? Só por conta do nível de tensão. Se a gente tivesse com a instalação em 480 volts, ou 440, 480 volts, não haveria essa necessidade de correção. Mas como a gente está em 380, a gente precisa adequar e fazer essa correção aqui, tá? Então nós vamos precisar de um capacitor em 480 volts de 45 kVAR. Se a gente voltar aqui, deve ter um de 45 aqui no catálogo. Aqui, ó, tem um de 45 kVAR. Bateu certinho com o que a gente precisa. Só custa mais caro lá, Leandro. Agora é quase $2.000. Beleza? Então, do catálogo. Mas é melhor do que pagar multa todo mês, né? Será necessário um banco de capacitores trifásico de 45 kVAR, 480 volts. Então é isso que a gente vai precisar colocar. A hora que a gente instalar esse banco, não vou nem fazer verificação, porque a potência bateu certinho aqui. Então ele vai fornecer, esse banco vai fornecer para a gente, né, quando alimentado em 380 volts, os 28 kVAR que a gente precisa para levar o fator de potência a 0,95.
Tranquilo? Então, esse cara vai fornecer para a gente essa diferença. Se a gente tivesse pego né, por exemplo, tivesse dado aqui, sei lá, 42 kVAR, aí a gente coloca um banco de 45, é preciso refazer esse cálculo. Aliás, cadê? Que está aqui no manual. É preciso refazer esse cálculo aqui para ver então qual é a equivalência, o quanto ele vai fornecer, né, em 380 volts, para a gente poder verificar então, né, aplicando então essa diferença aqui, a gente vê se o fator de potência fica acima de 0,95, tá? A gente faz o processo contrário aqui. Beleza? Só por curiosidade, a corrente, depois que é feita a correção do fator de potência, bom, a gente tem de catálogo, já a gente compara lá. A corrente que a gente tem depois da correção é a potência aparente dividida por raiz de 3, vou colocar tudo aqui, vezes a tensão de linha, né? S é raiz de 3V vezes I, então o I é a potência aparente dividido por raiz de 3 e pela tensão de linha. Ou seja, nessa nova situação aqui, ó, né, como bateu certinho 45 kVAR aqui, nós vamos ter uma potência aparente de 424 volts ampere. Então 80 kVAR. Isso aqui dividido por raiz de 3 e por 380 vai dar para a gente o valor da corrente. Deixa eu só fazer. 80, 424, raiz de 3, 380, 122 amperes. Então essa é a corrente que o conjunto motor mais banco de capacitores vai consumir da instalação depois que a gente fizer a correção. Só em termos de comparação, olha lá, em 380 volts esse motor consome 145 amperes. Então a gente reduziu 23 amperes de corrente que vai ser consumido da instalação. O que significa? Que o condutor que eu vou instalar não precisa suportar 145, precisa suportar 122. Então a gente tem uma redução aí na bitola dos condutores. Bom, onde nós vamos instalar esses bancos de capacitores? Acho que não tem aqui. A gente pode instalar ele em vários lugares dentro da instalação, tá? Dentro da nossa indústria. Deixa eu só achar uma imagem de um diagrama aqui. Esse aqui. Isso tem espanhol. A gente pode fazer essa compensação diretamente na carga, que é o que a gente calculou aqui. Tá? E quando eu falo fazer instalação diretamente, estão vendo aí o diagrama? Dá para ver legal, né? Então a gente vai fazer essa instalação do banco de capacitores. A gente pode colocar ele para grandes cargas, né, diretamente aqui, ó, no mesmo CCM, né, colocar um circuito para alimentar esse banco de capacitores em paralelo com a carga para a qual a gente está fazendo essa correção. Então essa é uma forma. O que isso tem de vantagem? A
A vantagem é que, ó, a hora que a gente faz isso aqui, nós vamos aliviar todo o CCM e toda a instalação que tem para cima aqui, a montante. Tá? Então, quando a gente faz essa correção individualizada, a gente alivia toda a instalação aqui para cima. Inclusive transformador, potência no transformador. Beleza? O inconveniente é que se a gente for fazer essa correção carga por carga, nós vamos precisar de vários circuitos e de vários bancos de capacitores, um para cada motor. A hora que esse motor ligou, o banco de capacitor dele tem que entrar também. A hora que ele desliga, o banco de capacitor tem que desligar também. Então, se por um lado a gente alivia os condutores e os dispositivos de proteção da instalação, por outro lado a gente tem um maior número de capacitores necessários para fazer a correção. Uma outra forma de se fazer é fazer a correção por CCM. Então, ao invés de olhar só para um motor, se eu tenho no CCM vários motores, eu posso pegar o comportamento daquele grupo de motores e fazer a correção de fator de potência pensando pro grupo, né, pensando no grupo de motores, no conjunto de motores. E aí esse dispositivo vai fazer a correção para todos eles. Tá? O que é bom disso é que a gente vai também aliviar toda a instalação para cima, e no dimensionamento a gente vai precisar de um conjunto. Se os motores funcionam, por exemplo, de forma alternada, ao invés de eu precisar de um banco de capacitor para cada motor, a gente vai precisar de um banco de capacitores para 2, 3 ou 4 motores, dependendo do regime de funcionamento. Tá? Ou um banco um pouquinho maior atenderia todo esse conjunto. Então a gente pode ter aí uma diminuição na quantidade de bancos de capacitores. Qual é o inconveniente desse método? Para que isso funcione legal, a gente precisa ter a medição aqui, então não dá para fazer isso simplesmente prevendo, é preciso ter já a indústria em andamento, né? E a gente precisa de um controlador aqui, para quê? Dentro do banco de capacitores nós vamos ter vários módulos, e aí a gente vai ativando esses módulos de acordo com o que houver de demanda de potência reativa aqui. Tá? Então a gente precisa de um equipamento a mais, né, para fazer esse controle, então fazer o monitoramento do consumo de potência reativa e fazer o controle, né, o chaveamento dos bancos de capacitores, né, dos módulos dentro do banco. Tá? Em contrapartida, a gente pode precisar de bancos menores. Beleza? Então essa é uma outra forma de instalação. Um outro lugar dentro da instalação em que a gente pode fazer, pode colocar o banco de capacitores, que a gente vai... Desculpa. Que a gente vai instalar, a gente pode pensar em colocá-los, por exemplo, lá no transformador, né? Fazer essa compensação olhando não só para uma carga, para um motor, mas para a instalação toda. Então a gente vai olhar o comportamento da instalação toda, né? Levantar a curva de carga, levantar a curva de fator de potência, aí a gente dimensiona um banco que atende aquilo tudo. Esse banco é segmentado, ele vai ter vários capacitores, vários módulos, né? E aí a gente tem um chaveamento também, né, um monitoramento do fator de potência e um controlador para ficar chaveando esses módulos dentro do banco, né, e a gente consegue corrigir o fator de potência de toda a instalação. Vantagem disso é que a quantidade de capacitores que nós vamos precisar vai ser menor, tá? E a quantidade de dispositivos, portanto, para acionamento desses bancos vai ser menor. Nós vamos precisar de um controlador, né, de um medidor e de um controlador, da mesma forma que se a gente fizer no CCM. Tá? E aí, dentro da instalação, o que está para baixo aqui, não vai haver correção. Então, a demanda por corrente na instalação permanece a mesma. Tá? O que significa? Se a gente pegar esse motor do nosso exemplo, ao invés de 122 amperes que ele demandaria aqui da instalação, ele vai continuar demandando os 145 amperes, consumindo 145 amperes. Tá? Então a gente tem que o dimensionamento da instalação não pode ser otimizado, mas a gente precisa de menos equipamentos aqui,
né? E vai fazer o chaveamento disso, tá? E a instalação desses bancos de capacitores aqui na subestação, ela pode ser feita, aqui está a subestação, perdão, ela pode ser feita no lado de baixa tensão, e isso é interessante, tá? Porque aí a gente alivia o transformador, tá? Então, observem que sempre o que a gente coloca, onde a gente coloca o banco de capacitores, o que tem para cima dele vai ser aliviado, o que está para baixo não. Tá? Então, se a gente instala esse banco no lado de baixa tensão, a gente alivia o transformador. Não alivia a instalação, mas alivia o transformador. Tá? Se a gente coloca o banco de capacitores no lado de alta tensão, a gente não alivia o transformador. Nós vamos aliviar a rede elétrica. Então, para a concessionária, vai ser a mesma coisa, tá? Mas a gente não tem um alívio do transformador. Beleza? Então a gente pode instalar, deixa eu só voltar aqui, a gente pode instalar esses bancos de capacitores, dimensionar e instalar, né? Individualmente, com motores de grande potência. A gente pode fazer isso por CCM, pensando no conjunto de motores, e aí precisa de um controlador. A gente pode fazer isso na subestação, olhando para toda a instalação, tá? E pode ser no lado de baixa tensão ou pode ser no lado de alta tensão. No lado de baixa tensão a gente alivia também o transformador. No lado de alta tensão, não. Deixa eu só ver aqui, ó. Mas eu acho que ele não vai ter módulo de alta tensão aqui. Porque basicamente o que vai fazer diferença, vamos pegar as duas tensões aqui só para poder comparar. Tá? Então basicamente o que vai fazer diferença, ó, aqui não faz diferença nenhuma. Porque a gente precisaria de um catálogo aqui de alta tensão, com capacitor de alta tensão, para ver se o preço compensa, né? Porque a gente deixa de aliviar o transformador, mas isso só vale a pena se o preço compensar. Se não, é melhor aliviar o transformador, que você consegue colocar mais carga na instalação, ou precisa de um transformador menor. Então é esse o procedimento, tá? Então esses cálculos que a gente fez foi pensando num único motor. Se a gente for pensar num conjunto de cargas, o que vai ter de diferença é que a gente vai precisar da curva de carga, da curva de fator de potência, e aí, né, ver a exigência de potência reativa, e aí a gente vai fazer o dimensionamento do banco, pensando no pior caso, então na maior exigência de potência reativa, e segmentando esse banco em módulos, para que seja possível fazer esse chaveamento, tá? Essa conexão de partes do banco. Tá? Mas o procedimento de cálculo é o que está aqui. Beleza? Tranquilo isso, gente? Beleza, professor. Alguma dúvida? Vocês não imaginavam que